Bora lá, torcedor do Corinthians, bora para mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês as últimas novidades do Timão. Galera, informações aí sobre Neoquímica Arena, sobre também patrocínio Master Esportes da Sorte, pagando um valor dobrado ao Corinthians. Que história é essa? Informação também sobre reforços. Enfim, vamos trazer tudo aqui nesse vídeo. Comenta aqui abaixo o que você tá achando, pessoal, de tudo isso. Já deixa o seu palpite também pro jogo de amanhã contra o Juventude. Na minha opinião, 2-0 para o Timão. Sem mais enrolações, bora pro vídeo, galera. Já é de volta a hora de falar do Corinthians, que recebe o Juventude na última rodada do Brasileirão, pensando já na Copa do Brasil na semana que vem. Aí você tá pensando, não vale nada pro Corinthians. Não é bem assim. E eu vou trazer o meu parceiro Edgar Alencar para te mostrar que esse jogo vale sim, amigo. Bem-vindo ao Globo Muito Esporte. obrigado, boa tarde para todo mundo. Pois é, tem uma tabela aqui pra gente mostrar que, coletivamente, como instituição, o Corinthians já não chega mais na 8ª colocação, né? Poderia ser aquela vaga na pré-Libertadores, mas, dá uma olhada aqui, ó. O Corinthians tá no meio da tabela, na 10ª posição, e a gente fez uma simulação, aliás, pra quem nunca usou o simulador do GE, é bem legal. E a gente fez num cenário de derrota e com essa galera aqui vencendo os seus jogos, a galera que está abaixo do Corinthians, dá sim para o Corinthians ficar fora da Sul-Americana e aí não ter um calendário internacional na próxima temporada. Depende só de si, é importante, mas tem essa possibilidade sim. E os resultados que atrapalhariam o Corinthians? Tá aqui, né? Quem pode passar o Corinthians tá ali embaixo, né? Então, Ceará, Santos, o Atlético e o Vasco se enfrentam, mas um pode passar. E até, né, o Fortaleza, ali se ganhar. Então, esse pessoal ali pode ultrapassar o Corinthians, aí o Corinthians poderia terminar até ali na 14ª colocação, como a gente colocou no simulador, e aí ficaria fora da Sul-Americana. Mas isso é num cenário ruim. Vamos falar então do jogo de amanhã, né? A gente tá mostrando que o Corinthians precisa se mobilizar, sim, para esse jogo, mas não vai ter o trio dos sonhos, vai ter o trio da realidade, né, amigo? Pois é, porque tem, lógico, a preparação para quarta-feira. O trio dos sonhos aqui. O trio dos sonhos aqui. Garro tem aquela lesão na panturrilha direita, Yuri tem uma lesão no pubis, que é um pouco mais comum para o futebol e ainda uma sobrecarga também na perna esquerda. Memphis na transição, dores no joelho esquerdo. Esse até poderia jogar, mas o Dorival deve preservar essa rapaziada. Hoje, sábado, Joana, eu colocaria um asterisco maior no Garro. A questão dele, aliás, na panturrilha direita, essa sim pode preocupar um pouquinho mais para quarta-feira. Você falou do trio da realidade, né? Não tá ruim, não. De jeito nenhum. A gente troca a tela aqui porque, olha, vou começar aqui e deixar os meninos depois. Vitinho, vem numa sequência boa. Deve fazer amanhã seu 15º jogo, ainda em busca do seu primeiro gol pelo Corinthians. Ele que foi o único reforço, né, desse segundo semestre, já contratado na era Dorival. Vem de 3 assistências, então pode ser importante até pensando em quarta-feira. Guinegão, que vem substituindo o Yuri, né, Jô? Já fez aí 5 gols, estreou como titular com o Dorival, né? Tem muito moral com ele, mas não faz gol desde o começo de outubro, naquele empate com o Internacional, 1-1. E tem o Dieguinho, que esse tem uma sequência bem interessante, né? Também é um menino de 18 anos, assim como o Guinegão, mas vem numa sequência boa, a gente destacou ali, porque ele foi titular contra o Fortaleza, foi titular contra o Botafogo, inclusive deu uma assistência, participou do jogo contra o Cruzeiro, então vem sendo muito importante. Esse menino aí também de 18 anos, da base do Corinthians, então são garotos que podem mostrar, né, serviço amanhã contra o Juventude para que, de repente, tenha uma vaguinha também durante o jogo, nessa sequência aí contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Pô, Ed, muito obrigada pela participação aqui. Ambições coletivas e individuais para o Corinthians. Com certeza. O Corinthians do Brasileirão joga pela Sul-Americana, na Copa do Brasil, pela Libertadores. Nesta sexta-feira, os jogadores do Corinthians se reapresentaram no CT Joaquim Grava, depois da derrota para o Fortaleza por 2-1 no último meio de semana. Um resultado que acabou com qualquer possibilidade do Timão chegar à Taça Libertadores da América via Campeonato Brasileiro, até porque o Timão não alcança mais o São Paulo, que neste momento é o 8º colocado. Libertadores da América para o Corinthians só virá em caso de conquista da Copa do Brasil. De qualquer maneira, neste domingo tem a despedida do Corinthians do Campeonato Brasileiro. O Timão recebe em Itaquera o Juventude em uma partida que não vale absolutamente nada para nenhuma das equipes, até porque o time do Rio Grande do Sul já caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, até por conta disso, terá uma equipe para pegar o time do sul do país. A gente finaliza o boletim falando agora da questão política, até porque nas últimas horas a Promotoria de Justiça do Ministério Público determinou a instauração de um inquérito que pode inclusive determinar um processo de intervenção judicial dentro do Corinthians. A gente lembra, né, que essa história começou por conta do promotor Cássio
Concerino, ele que investiga a utilização de maneira fraudulenta dos cartões corporativos do Corinthians por parte de ex-presidentes como Duílio Monteiro Alves, o ex-presidente André Sanches e também o ex-presidente do Corinthians, Augusto Melo. O caso agora está nas mãos do promotor Luiz Ambra Neto, ele que acabou acatando a sugestão do Concerino. E o Luiz Ambra Neto escreveu exatamente o seguinte: indícios de ilícitos cíveis e criminais reforçam a necessidade de apuração dos fatos, até mesmo com apreciação de questões internas do clube, as quais possivelmente repercutem para o cenário caótico. Qual time escalar na próxima quarta-feira, ô Faraldo? Que time você acha que o Corinthians vai entrar em campo para essa decisão tão esperada, né? Parece que não... Quando houve a troca ali da alteração das datas, né, o Corinthians não comemorou, mas virou uma loucura isso, eu não aguento mais esperar. Acho que eu acho que teve um momento que foi aquela trinca de vitórias, né? Eu não vou lembrar agora os adversários, mas a última delas, acho que contra o Grêmio, foi aquele momento de uma trinca de vitórias que o Corinthians, acho que vive o seu melhor e talvez único bom momento desde a troca de datas da Copa do Brasil. Acho que daí essa sensação de, putz, não tem nada para se apegar, né? Tá chegando e você fala, caraca, será que o time vai virar a chave aí, como tem virado nesse último ano para as competições em que foca? Mas assim, falar que agora a gente vai virar a chave para a Copa do Brasil é sacanagem, né, Samir? O time do Corinthians virou essa chave. Depois que ganhou de São Paulo. Depois que ganhou do São Paulo. No dia que saiu, no dia que classificou, né? Eu acho que assim, porque já não demonstrou nenhuma vontade de disputar o Campeonato Brasileiro. Esse último jogo contra o Fortaleza, se você pegar a postura do time, até foi um time que tentou criar, mas aí você vê que também não tem nada ali, né, com as opções que se tinha, principalmente do meio para frente. Ainda é um time muito dependente do trio Jim, e é em cima desse trio Jim que vai a minha escalação para quarta, Samir. Eu acho que se tem uma chance... É o trio Jim, é o trio Jim e mais, enfim, Hugo. Qual o seu time, Lázaro, para a quarta? Se o trio Jim estiver à disposição, meu time é Hugo Souza, Mateuzinho, Choca, Gustavo Henrique e... Talvez eu tenha errado a pergunta. Qual o seu time, não? Qual o time que você acha? Pense com a cabeça do Dorival que ele vai escalar no quarto. Beleza. Aí, vamos lá. Mas você acha que ele vai mudar isso? Você acha que ele vai com uma linha de 3 zagueiros, por exemplo? Não. Talvez ele não vá com o Choca, por exemplo. Não sei se ele vai com o Choca, talvez ele vá com o Ramalho. Eu também acho que ele vai optar pela experiência. Também acho. Mas eu iria com o Choca. Fábio Lázaro, sendo técnico do Corinthians, eu acho que o Choca inspira mais confiança que o Ramalho. Mas eu acho que é possível ele colocar no final os 3, viu? Fazer uma linha de 3 ali, ele já demonstrou isso em outras situações. Não sei. O Choca teve uma queda de rendimento. Eu também era igual o Lázaro, mas agora eu não sei não, já tô... Quem que foi o zagueiro do Corinthians que... Foi o Pedro Henrique, hoje no Atlético Paranaense, que no Bragantino. No Bragantino. Não, quem que tava no Paranaense, que era do Corinthians? O Beleze, confundiu. Lucas Beleze. Mas quem que... É que o Pedro Henrique também já passou por lá. Quem foi o zagueiro do Corinthians que falhou salvo engano, na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em 2018? Foi o Pedro Henrique? Léo Santos. Foi Léo Santos. Foi sair jogando, exagerou na qualidade. Sei lá, talvez não seja o caso de colocar um Choca numa final mesmo. Eu não acho que ele teve essa rodagem toda nessa temporada para pintar essa vaga, assim, sei lá. Teve chance, teve minutagem, foi instável. E para o meio campo, acredito que ele vai ser conservador, vai de Maicon, Ranieri, Bidon, e aí eu não acho que ele vai colocar o Carrilho e o Bidon juntos, eu acho que ele vai de Ranieri, e aí se ele precisar fazer linha de 3, ele coloca o Ranieri pelo lado esquerdo, por exemplo, e solte os dois laterais. Até por isso, aí ele coloca o Maicon, o Bidon e o Garro, e na frente Memphis e Yuri Alberto. Eu acredito que o Dorival vai ser mais conservador nisso, e aí se ele vê que durante o jogo tem alguma necessidade, aí ele vai explorar os caras de ponta, que responderam muito bem nos últimos jogos. Aí ele pode colocar um Dieguinho para jogar, ele pode colocar um Vitinho para jogar, se ele vê que o jogo está se concentrando muito pelo centro, e o André, que hoje está na frente do Martinez. Né? O Samir trouxe, a gente até trocou figurinhas esses dias que eu acho que terça-feira que você veio para cá aqui na redação, né, Samir?
que a gente tem a mesma informação. O Martínez perdeu muito prestígio com o Dorival, só foi relacionado porque não tinha o Charles, não tinha o Mateuzinho, enfim. E hoje o André ganhou muito espaço, cara. O André hoje está à frente do Martínez nesse time do Corinthians. Então, ele pode ser ali um escape para o Dorival, caso o Corinthians precise ali no meio campo. Ô Lázaro, que bom. Eu não sei se foi na live, na última, né, que a gente fez junto, ou se foi ainda antes de você adentrar ao nosso time aqui das lives de Corinthians no canal do UOL, mas o Samir vai lembrar. Eu já era defensor dessa tese faz um tempo, de que o Martínez estava fazendo muita cagada atrás de cagada aí para justificar ser titular ou até ser um reserva ali, um 12º jogador. Esse último mês do Martínez, 2 expulsões ridículas, principalmente a contra o Cruzeiro, mas a contra o Bragantino também, que ficou muito escondido ali. Edna, deu margem para ser expulso, foi infantil, foi juvenil. E ali no Matheus Pereira contra o Cruzeiro é um absurdo. E nesse mesmo mês teve o sumiço de 6 dias do cara. Então, assim, era impensável que o Dorival ia fingir que não viu nada disso e achar, ok, normal. E se dissesse que tá fazendo tudo isso ainda jogando o fino da bola, não tá. Então, assim, caiu em todos os conceitos. Em paralelo, você tem o André surgindo para mim como... Cara, se a gente for brincar assim, pô, a revelação do Corinthians nessa temporada, pensando que o Bidon já era um jogador mais formado, o Longo não se firmou nas chances que teve, mas também não acho nem que é culpa dele, eu colocaria o André. Eu colocaria o Guinegão. Eu colocaria que o Guinegão eu iria dos gols ali, mas pensando em bola jogada, é foda falar isso porque pô, futebol é gol, mas pense em bola jogada daqui um ano, quem vai estar mais pronto para ser titular do Corinthians, ou até menos de um ano, para mim é o André. O André disputa a titularidade nesse time do Corinthians. O Guinegão é aquela coisa, a gente se abraça porque se você não tem o Memphis, não tem o Yuri, não tem ninguém disponível ali, vamos abraçar o Guinegão que ele pode resolver. Mas jogador pronto, que pode virar uma grande venda lá na frente, um grande titular, até mais do que o Bidon nesse time do Corinthians, para mim é o André Luiz. Muito bom jogador. Eu iria de André também já para esse jogo de quarta, sem exagero nenhum. Até porque o Bidon não tá marcando ninguém, também não tá armando, enfim. Eu acho que se o Corinthians jogar com Bidon, Michael e Carrillo, o Corinthians não vai ver a cor da bola, vai perder o meio campo pela falta de intensidade, né? Sorte que, né, como o Lázaro até colocou, deve ter o Ranieri nesse meio campo e não devemos ter os 3, pelo menos, iniciando a partida, mas com as substituições, não sei não. Enfim, chegamos ao final da nossa live do Corinthians aqui no UOL. Não sei se o Lázaro tem aquele destaque louco dele de 300 palavras por segundo, acho que não. Hoje, né? O que eu tinha hoje já entreguei já. Né, que eu falado, a gente quase ficou sem ar na semana passada, enfim. Invejei. Lázaro, seu destaque final então para a gente, né? Isso aqui é do Esporte por Esporte, viu? Armando Gomes, seu destaque final, Lázaro, para a gente encerrar a nossa live do Corinthians aqui no UOL. Grande Esporte por Esporte, que você, Samir Carvalho, passou por 15 anos e eu nessa semana encerrei meu ciclo de 5. Não fiquei tanto tempo quanto você, mas fui muito grato ali a esse tempo. A gente pode nos próximos, eu deixo guardado na manga, nas próximas lives, a gente faz que nem o Lucas Gutierrez lá na Globo, que a gente termina com um resumo da live em 1 minuto. Então a gente Corinthians em 1 minuto, eu resumo em 1 minuto o que a gente abordou de Corinthians aqui na live. Meu irmão, um abraço para você, Faraldinho. Tô saindo daqui, tô indo direto para a Neoquímica Arena, tá? Tem a segunda audiência pública hoje da reforma do anteprojeto, hoje para falar sobre voto do fiel torcedor. Então vai ser muito importante essa audiência de hoje e a de segunda-feira, que vai falar sobre SAF. Então, a primeira teve baixa adesão, 45 pessoas, mais do mesmo, mas hoje eu tenho expectativas de coisas importantes debatidas. Ô Lázaro, rapidinho, porque o tempo estourou, tá? Me indagaram na minha live, no meu canal, não soube responder. Tinha que ser transmitido ao vivo, aí o torcedor está reclamando, parece que não deixaram. Você consegue explicar isso aí em segundos? Vai, vamos lá. Se dependesse do presidente do Conselho Deliberativo, seria transmitido, mas para você transmitir, precisa da autorização do presidente e da diretoria. Inclusive, o anteprojeto fala sobre separação de poderes. Enquanto essa separação de poderes, né, o Conselho Deliberativo, por exemplo, não for autônomo... Galera, e tem dinheiro milionário entrando no Corinthians, cerca de 213 milhões de reais. O Everton, lá da Inglaterra, preparou um caminhão de dinheiro para tirar um destaque do Corinthians. Eu acho que vocês já imaginam quem é esse jogador, pessoal. Uma dica é centroavante,
termina com Alberto, o nome dele, isso mesmo. Yuri recebeu uma proposta de 213 milhões aí, que equivale a 30 milhões de euros, de libras, perdão. Pessoal, o Corinthians vê com bons olhos, né? Eu já quero saber de vocês aqui, pessoal, o que vocês acham dessa saída do Yuri aí? Vocês acham que vale a pena? 213 milhões, só que a gente tem que entender uma coisa. Pera aí, eu vou até pegar o celular aqui, galera, porque o Corinthians não tem 100% desses direitos. Se eu não me engano, o Corinthians tem apenas 50% dos direitos, né? Salvo eu, ficou 40% para o Zenit e 10% para o empresário do Yuri. Deixa eu calcular aqui, galera, para ver aqui como é que vai ficar. 213 dividido por 2 vai dar 106 milhões,500 mil. Ou seja, 106 milhões para o Corinthians. Será que vale a pena, galera? Eu não sei, cara. 106 milhões é um valor assim que... Mas se for olhar o contexto, é pouco dinheiro, porque nessa negociação do Yuri, o Corinthians ficou com apenas 50%, mas envolveu ida do Robert Renan para o Zenit, envolveu a ida do Mantuan, envolveu a ida do Pedro, ou seja, o Corinthians perdeu 3 jogadores que estão jogando muita bola, né? Mantuan destruindo, o Robert Renan, que agora tá lá no Vasco, né? Jogando muita bola, o Pedro, moleque craque. Então o Corinthians perdeu 3 jogadores e no fim pode lucrar apenas 106 milhões. Não sei se vale a pena, hein? Para valer a pena, cara, seria uma proposta aí de mais ou menos 280 milhões. Porque daria 140 milhões pro Corinthians. Então é complicado, né, cara? Essa questão de porcentagem. Se fosse pelo menos 80% pro Corinthians, tranquilo, já podia vender. Porque o Corinthians precisa de dinheiro, né? Mas é só 50%. O que vocês acham, hein, galera? O Yuri é aquele cara que não tá naquela fase, né, gente? Nossa senhora, ele nos últimos jogos não marcou quase gols, né? Então, mas é o artilheiro ainda nessa temporada. O que vocês acham? 24 anos de idade. Rapaz, vamos ver como é que vai ser, né? Além do Everton, também tem a Roma, né? Que tá não enviou proposta ainda, igual o Everton aí, mas demonstrou interesse em tirar o Yuri aqui do Corinthians. O que vocês acham, meus amigos? Eu sinceramente fico dividido. Se for por esse valor, vocês acham que vale a pena vender? Ou acham que não? O Yuri é um cara que no momento não vive uma boa fase, tá meio mal. Mas é aquela, ele voltou de lesão. Esse ano foi um ano diferente para ele, um ano atípico, né? Foi um ano que ele sofreu muitas lesões. Um cara que geralmente não sofre nenhuma lesão e quando sofre volta rápido. Teve um aí que ele, acho que ele operou da hernia, não, acho que foi da apendicite, eu não lembro, que ele ficou quase um mês fora, né? E aí eu não sei se foi por isso que às vezes ele perdeu o ritmo de jogo e ficou um pouco abaixo, né, do esperado, mas ele não tá numa fase boa. Tanto é que tem gente até querendo a saída dele para a entrada do Guinegão, que entrou aí, né, nos jogos que ele tava fora e se destacou bastante. O que vocês acham, galera? Vocês aprovam aí uma possível venda do Yuri? E para vocês, o principal, qual seria o valor ideal para o Corinthians receber? Na minha opinião, tem que ser vendido aí por no mínimo 280 milhões, que aí ganha pelo menos 140. Eu acho que já é um ótimo valor, porque o Corinthians não tá no momento de ficar fazendo leilão, né? Ah, eu quero isso. Aí eles, não, eu mando isso. Eles, não, eu só quero isso ou mais. Não pode, porque o time tá precisando de dinheiro, né? Tá numa fase terrível. É transfer na FIFA, é empréstimo, é não sei o quê. Então, tem que pagar as dívidas. Então, tudo que entrar tem que ser bem-vindo. Comenta aqui abaixo o que você acha de tudo isso. Se for para ele ir, né, galera, que seja para o time que dá uma oferta melhor. Se a Roma oferecer mais do que os 213 milhões do que o Everton, manda ele para a Itália e seja o que Deus quiser. O que importa é o dinheiro aqui no Corinthians para pagar essas dívidas e sair dessa situação atual. Comenta aqui abaixo o que você acha de tudo isso, galera. Eu fico por aqui, o vídeo já tá ficando um pouco longo, 18 minutos. Aquele forte abraço a todos. Ah, e já deixa aqui abaixo também o palpite de amanhã, hein? Já tava esquecendo, amanhã, domingão, 4 horas da tarde, Corinthians e Juventude. Timão em busca da vitória para terminar o ano aí no Brasileiro com vitória com 3 pontos. Só vai cumprir tabela os dois times. Juventude já rebaixado, Corinthians já garantido na Série A. Não tem mais como lutar pela pré-Libertadores.
vai só cumprir tabela e focar na quarta-feira. Comenta aqui abaixo o seu palpite. Para mim o Corinthians ganha aí de 2-0 contra o Juventude. Quero saber o seu abaixo. Sem mais enrolações, eu fico por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, meus amigos.